ele vai ter que ir para o Farol Sim também, se ele não tiver uma outra fonte de aquisição. E se em algum momento nessa jornada ele conseguir alguma coisa, a primeira coisa que ele tem que fazer com essa comissão não é ir gastar ou não é fazer nada, é investir nele. Aí ele começa entendendo como o mercado é, posicionamento, que isso ele não vai gastar para ter, entender como é que fala com um cliente, usar os canais que ele tem de aquisição, que ele pode gerar lead de forma gratuita, até no próprio meio de convívio dele, que é o próprio WhatsApp, que dá para fazer isso, e investir em tráfego. Acabou. Ele depende dele, porque hoje, ó, se você olhar, o Washington e o Júlio também, o Júlio pela imobiliária, o mercado hoje, o corretor hoje está cada vez mais autônomo. A figura da imobiliária como um todo, falamos como isso, cara, tipo assim, ela está diminuindo. Vai sobreviver quem tiver algo diferente de lead, de escritório, de café e de bolacha para oferecer. Porque o cara que é bom, ele não se prende a isso. O cara que é bom, ele vai falar, pá, eu vendo 1 milhão e por que eu vou dar da minha comissão metade para imobiliário? Tipo assim, o que esse cara faz para mim, agrega na minha vida, para eu deixar 500 pau lá? Antigamente, o cliente só comprava na imobiliária. Hoje ele compra de um corretor autônomo e não pergunta de imobiliária. Hoje o cara consegue fazer campanha de tráfego pago sozinho? Pode, se ele tiver resultado, ele faz. Ou seja, um corretor hoje, bem estruturado, ele consegue mover uma operação que no passado era só se ele tivesse dentro da imobiliária. Aí é o cara de alto desempenho, não, né? Sim, mas Desculpa te interromper, mas é assim, não adianta o cara... Não de alto desempenho. Não, mas a gente está falando do movimento de mercado. Eu estou falando em relação a essa sua colocação aí. Sim. A questão é que o corretor, não adianta, porque eu vou trabalhar na imobiliária ou numa construtora, só que para ele poder receber o lead, ele tem que fazer um investimento, tem que estar disposto e ter grana para ele colocar, para ele poder investir, ele tem que ter o bem maior que é o imóvel também. Por isso não ter eu investir em lead e não ter imóvel. Então, mas é por isso que eu estou dizendo, o mercado ele vem sofrendo uma mudança já há alguns anos. Isso é fato, isso é uma coisa que já está acontecendo. O que eu digo é, as imobiliárias elas estão diminuindo e as que vão sobreviver vão ser aquilo que vai entregar o quê? Algo abstrato, cara. Para eu trabalhar, por exemplo, eu quero trabalhar com o Washington. Se eu tenho a condição, por exemplo, de ter um retorno financeiro, ou o que seja, sendo autônomo, por exemplo, com uma autonomia, e o Washington me faz uma proposta, e eu vou ter a mesma coisa, e eu vou deixar alguma coisa com o Washington, qual é o capital que o Washington vai ter? O que o Washington vai ter para me oferecer que faça com que eu aceite dividir minha comissão com ele? É um capital abstrato que eu chamo hoje. É o quê? Ele é um puta cara foda. Ele é um cara que se eu tiver com ele, minha mentalidade vai lá em cima. Sem dúvida Aí eu alguma. fico, por falar, porra, isso não tem preço. Eu não consigo mensurar isso. Eu posso deixar uma parte lá, mas o quanto eu vou crescer andando com esse cara? Andar com o Júlio. É isso. Então as imobiliárias hoje, elas vão sobreviver, algumas sim, numa linha de raciocínio, onde ela dê um valor percebido pro cara que é bom. Porque o cara ruim, esse cara ele vai continuar querendo se apoiar numa imobiliária, num plantão, ele vai achar que a vida vai ser fácil. É sobre isso que eu estou falando. Ele vai pular de galho em galho. Ele vai pular de galho em galho. O corretor, na verdade, bom, ele vai fazer o salário dele. A verdade Exatamente. Não importa exatamente. onde ele esteja. É porque existe o corretor que ele quer ir para a imobiliária, mas ele quer ficar calçado. Por exemplo, eu vou, mas eu preciso de 2 mil de ajuda de custo. Ele quer viver com os 2 mil, ele não quer vender. Ele quer viver com os 2 mil. Na verdade, os 2 mil, assim, se der uma merda, eu tenho 2 mil. Mas difícil, é a mentalidade pequena. Então, mas é por isso que as imobiliárias que existem e que são sérias, a Nipo séria, eu conheço algumas outras sérias, mas assim, aí é onde eu digo que é o olho do dono que de fato engole o gado. O dono ele tem que ter processo, ele tem que ter disciplina e ele tem que entender também se aquele cara ele só está indo lá para tomar café e comer bolacha e usar o banheiro, ou se ele vai te trazer resultado. Então começa com o posicionamento do líder ali, né? De colocar esses caras para trabalhar ou performar. Agora, voltando